Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dilatação dos líquidos. Na realidade, a dilatação dos líquidos está incluída em qual daquelas dilatações que foram estudadas, está incluída na dilatação volumétrica. Então, a dilatação de um líquido nada mais é do que dilatação volumétrica, tá? Acontece que quando a gente vai dilatar um líquido, o líquido vai estar dentro de um recipiente. Então, significa dizer que o recipiente também vai dilatar. E se porventura esse líquido que está no recipiente ele extravasar, derramar ou transbordar, nós vamos ter uma outra dilatação que nós vamos chamar de dilatação aparente, tá? Então nós vamos ter aqui a dilatação do líquido, que nós chamamos de real, tá? Que é o volume inicial, coeficiente do líquido, que é o real, e a variação de temperatura. Nós vamos ter a dilatação do recipiente, que é o volume inicial, o gama do recipiente e a variação de temperatura. E nós vamos ter a dilatação chamada de aparente, que é o volume inicial, o gama aparente e a variação de temperatura. Então, na dilatação dos líquidos, nós temos esses três casos aqui. Líquido, que nós chamamos de real, o recipiente, que é onde vai estar contido o líquido, e o aparente, que só vai acontecer quando o líquido derramar, transbordar ou extravasar. Tá certo? Mas que relação tem essas três? Se a gente juntar essas três dilatações aqui, a real, a do recipiente e a aparente, nós vamos dizer que o ΔV real é o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Então, essa é a relação que tem as três dilatações. Do líquido é igual ao transbordado mais a dilatação do recipiente. Com relação aos coeficientes, se eu substituir tudo isso aqui, eu vou dizer que o gama, que é o coeficiente do líquido, é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Então, de diferente com relação à dilatação dos sólidos, nós temos isso aqui, dilatação real, dilatação aparente, dilatação do recipiente, coeficiente real, coeficiente aparente, mais coeficiente do recipiente. Como foi falado da dilatação aparente, ela só vai surgir em duas situações. Então, com relação às unidades de medida, o que falar em dilatação, dilatação aparente, dilatação do líquido e dilatação do recipiente, e os volumes iniciais, todos eles vão ser dados pode ser dado em litro, mililitro e assim por diante. Não esquecendo que a gente ainda pode usar o metro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Então, ainda é a unidade de dilatação dos líquidos. Tá certo? Então, cuidado. Para que um líquido ele dilate, ele tem que aumentar a temperatura, não é isso? Porém, existe a dilatação da água, que é uma dilatação anômala, ou seja, é uma dilatação diferente das outras. A água, o que acontece com a água? Quando a gente aumenta a temperatura da água, o volume dela diminui. E quando a gente diminui a temperatura da água, o volume dela aumenta. Então, é uma dilatação fora do normal, é uma dilatação anômala. Tá? Lembrando o seguinte, que a dilatação aparente, ela ocorre quando? Quando o recipiente encolhe mais do que o líquido ou quando o líquido dilata mais que o recipiente. Aí esse líquido vai transbordar, que é o que nós chamamos de dilatação aparente. Tá certo? Não esqueçam, outra coisa importante, só existe o alfa e o beta do recipiente. Por quê? Porque o recipiente é sólido, então só existe coeficiente linear e superficial de sólidos. Não existe alfa e beta nem do líquido, nem aparente. Tá bem? Então que fique bem claro isso aí. Eu não posso ter coeficiente linear nem coeficiente superficial para líquidos, só para sólidos. Tá ok? Então, o restante das unidades, todas em comum com o que a gente viu em dilatação do sólido, não é isso? O gama é medido em graus Celsius a -1, tá certo? E a temperatura é medida em graus Celsius. Tá ok?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre dilatação dos líquidos, tá certo? Vamos praticar as questões para tirar todas as dúvidas, ok?